Bom, esse cavalo chama Napoleon Suis. Ele é um baio amarilho. Essa pelagem ela é conhecida como baio amarilho ou palomino, como é que a gente chama popularmente. Ele é de 31/10/98. Esse cavalo vai fazer agora em outubro 17 anos. É um cavalo do Aras Integral Mix, nosso amigo Marquinhos Lima. Então eu fico bem à vontade de falar desse cavalo também, porque esse cavalo, se nós estávamos aqui com um representante das pistas de vaquejada, que foi para as pistas e ganhou cerca de 150 mil reais, e fazia parte da seleção, esse aí já pode-se dizer, tudo que a gente falava há 10 minutos atrás, 15 minutos atrás, a gente pode falar que era pura verdade. Era pura verdade. Porque esse cavalo foi para as pistas e ganhou vaquejada. E aí foi utilizado na reprodução. Esse cavalo é um dos maiores produtores de campeões de vaquejada da atualidade, da sua geração principalmente. Ele representa uma linhagem extremamente vencedora. Nós podemos citar daqui do estado, ele é irmão próprio que corria aqui com o Antônio Marcos, que é do Paulinho de Cuca hoje, um cavalo chamado First Power Sucesso. Esse cavalo é um craque de vaquejada, inclusive campeão do Campeonato Portal Vaquejada, acho 2014, 2013, na cela do Neco Menezes. E aí você tem o seguinte, ele é um filho do sucesso, ele é irmão do cavalo do Daíta, o Pente Sucesso. Então, ele é um filho do Sucesso SKR, que não só é produtor, que é um cavalo de linhagem e ganhador em corrida, é um cavalo sucesso, um cavalo ganhador em corrida, produtor em laço, produtor em vaquejada e extremamente consolidado em 3 tambores. Extremamente consolidado em 3 tambores. Então, ele é filho do Sucesso na Bela Reca, que é uma filha do Leolete. Então, esse cavalo é produtor, além de campeão, ele é produtor hoje de 129,5 pontos de registro de mérito em vaquejada pela BQM. Só que ele tem um detalhe. Se vocês pegarem a relação de filhos do Napoleon Suis, vocês vão ver que ele só tem cerca de 16 a 17 filhos que puderam ser montados e apresentados em idade de competição. A geração maior do Napoleon Suis vai passar a vir a partir de agora, que é a geração nascida em 2010, que corre para outro futuro em 2015. Então, a partir de agora, você vai ver a leva acasalada nas grandes éguas do Brasil. Então, esse cavalo com apenas 20 produtos nascidos, dentre os quais alguns estão na reprodução, outros vieram a óbito. Eu posso calcular que a gente teria a possibilidade de ter contabilizado somente 15 produtos que poderiam levar sela. Esse cavalo é produtor de mais de 7 ou 8 filhos campeões de vaquejada. Então, esse cavalo é pai da Miss Falhas Dash, que é a estrela da noite, um égua que tem 37 pontos de registro de mérito em vaquejada da categoria de puxar. Eu vi, e aí não é, muita gente pergunta, não, mas aí você tem o registro da BQM, tem lá os pontos, mas muitas vezes eu não vi correr, Eu tive uma disputa, uma das maiores vaquejadas do Brasil se faziam em Campina Grande, na Paraíba, a vaquejada do Parque Maria da Luz. Essa estava correndo com um vaqueiro chamado Lee. E há 3 anos seguidos, o vaqueiro Mi Xavier era campeão da vaquejada do Maria da Luz, montando a Olena Colorado. Há 2 anos seguidos. Ele ia fazer o 3º ano. E aí eu estava assistindo, eles deram mais de 12 rodadas numa disputa. 12 rodadas, só os dois, depois que coou, ficou só os dois para ganhar o primeiro lugar, sem rachar. Pararam, descansa, dá banho, faz 12 rodadas para Estrela da Noite ganhar e deixar o Mi em 2º lugar. Então, não é uma linhagem que nós estamos falando apenas os pontos, eles representam um indicativo. A grande qualidade nós vamos ver dentro das pistas. Então, esse é um cavalo realmente diferente. Nós temos o Sucesso Maiden, que é filho dele, que é 34,5 pontos de registro de mérito em vaquejada, também de puxar. Nós temos o God Grant Dash, que é 22,5 pontos de registro de mérito em vaquejada, que foi reservado o derby da BQM em 2013. Outro fato extremamente importante para a vida desse cavalo. Ela já era conhecida, era a égua do Romário Rocha, a égua que o Lee ganhava, e todo mundo sabia que era uma craque de vaquejada. Só que aí surgiu o cavalo do Charles, agora em 2013, foi fazer uma rodada lá em Pernambuco e foi para o derby. Chegou lá e foi disputar Dom Rochão, ele e acho que o Celso Júnior, não é isso? Não era isso? No Question Par Tri, eu acho, não é isso? E aí eles deram mais de 10 rodadas. E aí, se pensando em preservar o cavalo, parou-se a disputa,
para disputar no outro dia. Eles deram mais de 10 rodadas. E esse cavalo era um cavalo sendo montado pelo João de Góes no dia, né? Um cavalo, um craque, bem mais novo do que os outros, bem mais novo. Inclusive, ele ficou reservado para o Dom Rochão e o Dom Rochão foi vendido por R$700 mil. Então, se você pudesse avaliar a qualidade do cavalo por pista, você ia dizer que tinha um cavalo de um valor aproximado de R$700 mil. O cavalo disputou com ele 12 rodadas, testa a testa, e lembrar que as condições eram diferentes. Um cavalo mais novo, um cavalo bem mais baixo, né, bem mais baixo, o Dom Rochão talvez pesando mais, sei lá, quase 100 quilos em cima dele, né, e ele com resistência fora do comum e de uma qualidade que a gente chama de lombo muito grande. Então, esse infelizmente nos deixou. O cavalo morreu, o Gold Grant Dash, mas ele era uma das opções que a gente ia colocar até no leilão da Integral Mix, como sendo um do lote de destaque, para que o comprador pudesse comprar. Eu não tenho dúvida que seria um dos grandes cavalos a representar o estado do Ceará no Brasil. Nós temos a Lida Dash Skip, que também é filha do Napoleon Suis, é uma égua com 13 pontos de registro de mérito, da categoria também de puxar. Ela foi 7º lugar no Porto Futuro em 2008, na categoria aberta. Ela foi 6º lugar no Derby em 2010, puxando na categoria amador, e 4º lugar na categoria aberta. Então, e no Congresso foi 14º agora, em 2015, na cela do Paulinho Tatu. Então, essa égua preta, a Lida Dash Skip, vocês vão ter a oportunidade de comprá-la no leilão Integral Mix. A égua vai a leilão, agora no leilão dia 1º de agosto. É filha do Napoleon Suis, é uma égua ganhadora. Vocês conhecem a égua, o estado do Ceará conhece, a égua que o Paulinho Tatu teve correndo aqui, o filho do Dedé Moyal, o Igor, também teve correndo aqui. Então, ele é filha do Napoleon Suis, talvez uma das primeiras campeãs, e um amador vai ter a oportunidade, talvez, de comprar, o amador e o profissional, o seu animal de sela, para poder, filho do Napoleon, para poder participar das provas de vaquejada. Então, nós temos o Boy Dash Deck, que também era um filho palomino do Napoleon Suis, cavalo que foi campeão, muitas vezes eu vi agora no final, na cela do Nego Edson, né, ganhando vaquejada. É um cavalo que tem 11,5 pontos de registro de mérito na categoria de puxar. Foi campeão Derby em 2010 da ABQM, na categoria amador. Foi 3º lugar no Campeonato Nacional e foi 11º no Campeonato Nacional amador. Então, numa mesma competição, esse cavalo Boy Dash Deck entrou em 3 categorias. É mais um filho do Napoleon Suis. O Falhas Dash Easy, que era o cavalo de esteira do Zé da Arimateia, né, ele fez muita campanha por um cavalo chamado Apolo de Esquerda, que era um cavalo da linhagem Porto Rico, filho do Mr. Let Gold. E era um cavalo que a gente conheceu demais. Eu me lembro quando eu estava começando na PBQM, esse cavalo era o cavalo de esteira do momento. Era o cavalo que o Zé da Arimateia levava para todo canto e era o craque de esteira, era filho também do Napoleon Suis. E o Napoleon Sucessor, CS, que também é mais um filho do Napoleon Suis, de puxar, que foi vendido há muito tempo, há 3 anos atrás, por R$150 mil. Né? Então, nós estamos diante de um cavalo que representa, talvez, hoje no Ceará, esse cavalo e o Big Holland, eles estavam à frente no quesito vaquejado em termos de produção, né, aqui no estado do Ceará, perante o Brasil. O Big Holland nos deixou, né, faleceu, restou o Napoleon na dianteira desse projeto de vaquejada para o Brasil e com registro na ABQM. Então, se você pegar da geração desse cavalo, esse cavalo talvez hoje é o que mais chega. Só que ele ainda está pontuando e premiando da geração que foi feita antigamente. Quando entrar a nova geração do Napoleon, a partir de 2015, que começa a geração 2010, que é a geração feita na Integral Mix, em égua Apollo VM, em égua Fischer Dash, em égua Dom Diego, né, em égua Roland Easy, em égua Big Stricken Six, na bijuteria, que é outra grande craque. Então vocês vão ter, com certeza vocês vão ter o que falar. E as pessoas, elas ficam assim, muitas vezes, elas ficam indecisas naquilo que investir. E ficam comparando cavalos com parâmetros diferentes. Né? Você compara o Shade Steel, você compara o Dom Diego, todos esses são cavalos com 25 anos de idade, 23 anos de idade, por isso que estão lá, em primeiro lugar. Por isso, Apollo VM é de 91, estaria hoje com 24 anos, né? Então, todos esses são por isso que eles estão lá. Não tenho dúvida que esse cavalo vai chegar muito longe nesse ranking. Ele tem 17, a gente sabe que do aproveitamento de 16 filhos só foram montados, com certeza, uns 10. Porque dentre os 16 filhos, por exemplo, na minha casa tem uma que está na reprodução. Né? Eu conheço 2 que estavam em São Paulo, que estão na reprodução também. Então, 2 fêmeas. Então, esse cavalo vai dar o que falar. Vocês podem apostar. Esse cavalo vai estar vendendo coberturas,
no leilão Integral Mix. Nós não vamos ofertar coberturas aqui. É uma quantidade limitada de coberturas que nós vamos vender. No dia 1º de agosto, no Ceará Hall, o leilão, terceiro leilão Vitrine Integral Mix, e nós estaremos disponibilizando lá em condições especiais para o leilão. Então é com esse cavalo que nós finalizamos. Pode levar, Wilson. Obrigado. Eu quero... Seu plantel. Você que já tem um plantel e quer melhorar, você vai ter a oportunidade de comprar aqui algumas coberturas. Bom, esse cavalo é uma grande referência hoje para que vocês compreendam aquilo que nós estávamos falando. O estado do Ceará foi sempre uma grande referência e esse cavalo é uma grande referência do quarto de milha de vaquejada no Brasil. Esse cavalo tem 17 anos de idade, chama Napoleon Suis, vai fazer 17 anos em outubro de 98. É um filho do Sucesso SKR, na Bela Reca RC, que é uma filha do Leolete. Esse cavalo foi um campeão de vaquejada, ele foi montado logo novo, e por um vaqueiro daqui chamado Manuel Parambu, um grande vaqueiro de renome nacional, e esse cavalo foi para a primeira vaquejada com 90 dias e ganhou o primeiro lugar. É fato que ele teve uma carreira curta nas pistas, porque seu proprietário era de São Paulo. E aí o cavalo foi para lá para reprodução e teve o Marquinhos Lima da Integral Mix a oportunidade de adquirir esse cavalo. Então esse cavalo foi um campeão de vaquejada, só que partindo do princípio que a gente falava ontem, que se você quer fazer uma seleção de genética, você tem que ver os animais correndo. Porque se você quer um cavalo duro de espinhaço, como é que você vai saber se você não viu o pai correr? Como é que você quer saber um cavalo que tem uma velocidade, um temperamento, se você não viu o pai correr? Assim como vaca de leite, boi, se você tem uma vaca boa, ela tende a produzir filhos bons de leite. Né? Um cavalo também. Ele foi bom de vaquejar, então a tendência é produzir. Então é isso que está acontecendo com esse cavalo. Esse cavalo tem os seus filhos somam 129,5 pontos de registro de mérito na ABQM. Certo? A ABQM é a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha. Ela é quem regula e ela é quem acompanha toda a atividade dos cavalos registrados no país. E aí você pode consultar, fazer consultas públicas no site www.abqm.com.br sobre registros e sobre a pontuação dos filhos. Lá você tem a campanha dos filhos que correram. Então esse cavalo teve um hiato de produção. Por exemplo, ele começou a ser utilizado em São Paulo, a sua produção nasceu até 2004, 2005, 2006, e aí parou de produzir um pouco, ficou e veio produzir novamente em 2009. Então, com o Marquinhos aqui. Então, nasceu da primeira leva dos filhos do Napoleon, são 22 filhos registrados, certo? Só que da primeira leva nem todos foram montados. Hoje eu fiz uma pesquisa e vi que aproximadamente, Marquinhos, o Napoleon só teve que ter da primeira geração, da primeira leva, que a gente chama, não é a primeira geração, uns 10 a 11 filhos que foram montados. Certo? Desses 10 a 11 filhos que foram montados, 7 foram campeões de vaquejada. Então é um índice absurdo. Talvez nenhum cavalo de vaquejada tenha um índice tão alto quanto esse. Eu acho que um cavalo que já nos deixou e que tem um índice tão alto quanto esse seria o Eternal Steel, que é o cavalo que era montado pelo Lico Miranda, que morreu, que foi vendido inclusive aqui no Ceará por mais de 400 mil reais. Esse cavalo também tem um índice muito alto, porque a sua produção é pequena, mas são muito bons de boi seus filhos. Inclusive aqui no Ceará tem um cavalo dele, que é o Calendário Shade, um campeão de vaquejada também, que está aqui. Então, esse cavalo representa um índice de acerto muito alto. Ele é pai da Miss Falhas Dash, uma égua de direita que era do Romário Rocha, do Parque Zezé Rocha, que hoje faz parte do plantel do Aras Brejo das Flores, uma craque de vaquejada. Ainda ontem eu relembrava uma disputa memorável que ela fez com o Mi Xavier na vaquejada do Parque Maria da Luz. Então foram mais de 12 rodadas eu assistindo e os dois disputando boi a boi para quem ganhava o primeiro lugar. E aí parava, dava banho e essa égua ganhou o primeiro lugar lá na vaquejada do Parque Maria da Luz. Esse cavalo é pai do Sucesso Maiden, que é um cavalo que tem 34,5 pontos de registro de mérito, é reconhecido e obtido o registro de mérito no esporte da vaquejada pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha. Esse cavalo é pai de um cavalo chamado God Grant Dash. Esse cavalo, em 2013, ele fez uma disputa memorável no Parque Rufina Bola, em Bezerros, Pernambuco, numa competição da ABQM, que era o derby de vaquejada da ABQM, da Associação Brasileira de Criadores. E é filho desse cavalo, o God Grant Dash, deu 10 rodadas numa disputa. Parou-se a disputa para que os cavalos pudessem
recuperar o seu ânimo, e no outro dia foi feita a disputa, e esse cavalo foi reservado campeão, perdeu por um boi para o Dom Rochão Eternaleire, que inclusive depois foi vendido por R$700 mil. Então, se eu levar em termos práticos, não em termos de mídia, um cavalo que foi vendido a R$700 mil, que ficou em primeiro e deu 14 rodadas com o outro, quem ficou em segundo merece ser pelo menos 500 ou R$600 mil. Porque a vaquejada também conta com um fator que é não só a competência e não só a dedicação, mas também conta o fator da sorte no curral. Nem todo mundo pega o mesmo boi, nem todo mundo pega um boi que não foi corrido, né? E aí eu acredito que foi um cavalo que ia ser um dos grandes representantes, filho desse cavalo, na vaquejada. Esse cavalo é pai da Lida Dash Skip, um égua que foi 7º lugar em seu ponto futuro de vaquejada. Vocês vão ter a oportunidade, o criador e o competidor vai ter a oportunidade no dia 1º de agosto, que vai ser o leilão do Aras Integral Mix, de adquirir a Lida Dash Skip, que é uma égua de direita, preta, muito bonita, que estava na cela do Paulinho Tatu esse ano no Derby e na vaquejada do Special Silver, filha do Napoleon Suis, que vai servir para o amador ou para o profissional comprar e já sair montando. E tem também a possibilidade do criador que queira comprar uma matriz que já é premiada pela BQM, premiada em vaquejada, para ser uma matriz de excelência do seu plantel e talvez coletar embriões. Esse cavalo é pai do Boy Dash Deck, cavalo que ultimamente estava correndo com o Nego Edson, um cavalo espetacular, que foi campeão Derby ABQM amador, que foi 3º lugar no Campeonato Nacional Jovem e 11º de puxar amador na mesma competição. Então esse cavalo foi para uma competição e tirou em 3 vagas. Das 3, 1 em primeiro, 1 em quarto e 1 em 11º. Então não é fácil. Esse cavalo é pai de um cavalo chamado Filas Dash Easy, que tem 11 pontos de registro de mérito em vaquejada de esteira. Era o cavalo que era do Zé de Arimateia, a esteira do Zé de Arimateia. Então, esse é um grande produtor, um grande campeão. Então, representa uma linhagem consagradíssima, né? Aqui no estado do Ceará, eu falava ontem que tinha um cavalo que era do Paulo Pereira, um cavalo que era do Parque Pereira de Freitas, chamado Discoverer KRB, que era um marreta. Eu estou falando de cavalo há 20 anos atrás já ganhando prêmio, que era irmão desse cavalo, há 20 anos atrás. E aí depois, além do Napoleon, vieram outros, né? Por exemplo, o cavalo que corria aqui com o Antônio Marcos era um cavalo chamado First Power Sucesso, que é irmão próprio desse cavalo, que é um craque de vaquejada, inclusive campeão brasileiro de vaquejada do Portal Vaquejada, o campeonato mais difícil da vaquejada brasileira. Ele foi campeão em 2013 na cela do Neco Menezes. Esse cavalo, ele é irmão do cavalo do Daíta, do Pente Sucesso 3L, que também é um filho do Sucesso SKR. Então, nós estamos diante de um grande produtor e um grande melhorador genético. Acredito que a Galeria de Garanhões, ela sirva para isso, para a gente pensar para que serve um garanhão na nossa casa. Um garanhão, ele tem um objetivo fundamentalmente de ser um melhorador genético. Se ele não for um melhorador genético, ele não é um garanhão, ele é apenas um cavalo inteiro. Então, esse cavalo, sem dúvida alguma, é um melhorador genético, inclusive representando também a sua linhagem. Esse cavalo vai vender coberturas no leilão Integral Mix, no dia 1º de agosto. Estão todos convidados a assistir o nosso leilão. Será aqui no Ceará Hall. E aí vai ser uma grande oportunidade de você adquirir. Esse cavalo venderá somente 20 coberturas no leilão. 20 coberturas é a cota anual de venda do Napoleon Suis no leilão Integral Mix. Então, mais um grande cavalo, certo? Mais uma grande oportunidade para o povo cearense de adquirir genética de qualidade do povo cearense também, para implementar no seu plantel. Então, esse foi o Napoleon Suis que nós apresentamos.